3, 2, 1. Reloginho rodando. Alô, Terceirão, bom dia. Bom dia a todos. Na aula de hoje nós iremos dar sequência, né? Estamos já no módulo 12, no módulo 12, capítulo 34, a nova República Brasileira. Vamos ver isso, vamos ver os... hoje nós iremos falar, nós falamos ontem, sobre, né, a questão da eleição indireta que aconteceu, que Tancredo Neves foi eleito, mas depois ele não pôde assumir, assumiu Sarney. Agora nós iremos falar de uma nova eleição, certo? De uma nova eleição, um novo governante. Vamos falar sobre o impeachment. Vocês sabem o que é um impeachment? É quando alguém se depõe do cargo. Mas como assim alguém se depõe? Bom, Se depõe, sai. não se depõe, né? Alguém é retirado. Por que ele é retirado? Porque ele cometeu alguns crimes. Calma que nós veremos isso. Então, só voltando à aula de ontem, né? Nós falamos sobre a questão do governo do regime militar anterior. Falamos também sobre a emenda Dante de Oliveira, certo, galera? Deixa eu só adiantando. Pois bem, falamos sobre, né, o desdobramento do regime militar, nós vimos isso, a questão da eleição indireta, onde Tancredo foi eleito, mas quem assumiu foi Sarney, falamos sobre a inflação, a mudança, né, de cruzeiros para cruzados, né? Como estava o Brasil naquele período. Eu falei da questão dos fiscais do Sarney, né? Falei do poder de compra na mudança da moeda. Pois bem, e quais eram? E isso mudou num período de curto tempo, mas o que o Brasil passava no momento, nós vimos isso. Pois bem, como estava a economia do Brasil, falamos sobre a moratória e da Constituição também falamos ontem. Pois bem, hoje, aqui era esse videozinho que fala sobre a Constituição, pois bem, né? Que falam, quando noticiaram nos jornais, o porquê dessa Constituição, quais eram as garantias, né, dessa Constituição. Eu irei postar hoje isso na nossa aula. Para quem não viu ontem, eu vou postar hoje na nossa aula, beleza, galera? E vamos dar andamento na nossa aula. Pois bem, falando nisso, né? Eu já falei isso, a questão da votação ontem, já falei isso, então vamos adiantar. Bom, não, mas deixa eu só pontuar isso aqui de ontem, né? Então nós vimos que vai ter uma reformulação do sistema eleitoral, as pessoas, né, estendendo o direito ao voto a jovens a partir de 16 anos de idade, porém, o voto continuou a partir dos 18, obrigatoriamente, beleza? Um novo sistema tributário a fim de fortalecer os cofres dos estados e dos municípios, a consideração das questões ambientais, como a proteção de florestas nativas, fim da censura prévia, jornais e revistas, emissoras de televisão e rádio. Pois bem, reconhecimento dos direitos das minorias indígenas e quilombolas, está lá na Constituição, está lá na Constituição. Agora também falta a galera exigir esses direitos. Notem que tivemos poucos avanços na reforma agrária. Ela trouxe uma ampliação de direitos para o cidadão, por isso que é uma Constituição cidadã. Então, gente, a lei maior, a Carta Magna, ela está lá presente na Constituição. Então falta o quê? Parlamentares para que façam valer o que o povo exige os seus direitos, que seja representado o que está presente na Magna Carta, beleza? Então vamos lá. Eleições de 1989. Agora muda, a eleição é direta, galera. O povo vai escolher os seus representantes. Vejam,
que tinha muitos candidatos antigos que não tiveram tanto destaque. Não tiveram tanto destaque nessa eleição. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, sim, você do terceirão aí que está ainda meio dormindo, vamos acordar, galera, vamos acordar. Essa eleição foi uma eleição que, assim, eu vou deixar um videozinho lá para vocês verem, vocês vão perceber que vai ter muita questão, assim, de acusações. Os candidatos, eles às vezes vão perder o bom senso. E vai ser uma eleição nos debates, gente, nos debates vão sair faíscas. Então, os candidatos à eleição vão, assim, perder o equilíbrio, vão perder, como é que eu vou dizer uma coisa, a estabilidade, e vai ser uma questão de conflitos e ameaças, entendeu? Verbais. Vocês vão ver no vídeo, vocês vão presenciar isso. E temos dois candidatos que vão chamar a atenção. Um, né, que vem representando a classe operária, Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro era o bonitinho, era o galã, né, era o jovem, promissor Fernando Collor. Pois bem, gente, aqui eu tenho os dois, vocês estão vendo aqui, ó, os dois candidatos mais votados, pois rompiam com a tradição política brasileira. Eram eles, Luiz Inácio, né, Lula da Silva, pelo PT, e Fernando Collor de Mello, pelo PRN. Então, vejam só. Então, temos um, como eu falei, representando a classe operária, né? E temos o outro representando, né, o novo, né? Na época, assim, ao jovem político, né, promissor, o inovador, né, o bonitinho, o galã, né, que ganhou uma simpatia geral. Então, percebam, vamos ver. Como é que nós iremos ver? Iremos ver essas eleições, vocês vão ver os debates, os conflitos, as brigas entre os candidatos, Brizola, né, velho? Ave Maria. Então, vocês vão ver vários candidatos se degladiando verbalmente. Vai chegar uma hora do debate que você fala, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Pois bem, então essa eleição ela ficou marcada dessa forma. E vai ter esse videozinho que eu não vou postar aqui agora, né? Vou deixar ele para o final da aula para vocês concretizarem tudo isso. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos nós. 25 de agosto. Gravem essa data. Gravem essa data, porque essa data aí ela é inesquecível. Alguém pode me relatar aí porque esse dia é muito importante? Alguém do terceirão? Por que essa data, 25 de agosto, ela é muito importante para o Brasil? Vocês estão aí, galera? Eu tô. Então, alguém poderia falar? Pode, gente, pode chutar, pode. A aula é de vocês, a aula é para vocês. Eu vi aqui, diz que é o dia do soldado, a única coisa que eu sei. Dia do soldado. Que mais? Vamos lá, a aula. Sobre o início das votações. Vamos lá, quero mais. Na realidade, a aula só funciona se tiver a participação de vocês, senão fica monólogo, e o monólogo é chato. Diga. Foi a renúncia, né, de Jânio Quadros? Boa! Aí, tá vendo vocês? Gente, vocês têm a tecnologia ao lado de vocês. Vocês têm uma pessoa chamada Google, que Ave Maria, sabe muito. Então, gostei. Então, vamos lá. Acredite se quiser. Pois bem, 25 de agosto de 1954, a morte de Vargas. Vocês lembram que ele vai, né? Vocês lembram disso? Falamos disso, da morte de Vargas. Sim. Que ele vai deixar a carta e depois, né? Pois bem. Lembro sim.
Tá ele aqui, bonitinho, a caricatura de Vargas, olha ali, ó, bonitinho. Depois, o que minha colega falou, 25 de agosto de 61, a renúncia de Jânio Quadros. Olha lá com a vassourinha, ó, vassourinha, vassourinha, varre, varre, varre. Pois bem, e no outro dia, 25 de agosto de 92, o governo Collor vai virar pó. Olha aqui. As más línguas, né, falam que ele tinha uma alergia muito grande, né, no nariz, né? As más línguas. Vamos entender por que isso. Então, vejam só, se vocês verem assim, tem uns ele foi fazer um um vídeo, né? Ele estava na Argentina e ele estava bem alterado, bem alterado. Ficou uma coisa assim meio esquisita, mas não vamos falar sobre isso e sim dar continuidade à nossa aula. Beleza? Então, dia 25 de agosto, ele é bem marcante para o Brasil. 25 de agosto de 1954, vimos a morte de Vargas, né? Populista. 1961, a renúncia de Jânio Quadros. E em 92, o governo de Collor vai virar pó, literalmente. Pois bem, vejam só, o dinheiro sumiu. O Plano Collor, né, o nome dado ao conjunto de reformas econômicas e planos para estabilização da inflação, criados durante a presidência de Fernando Collor de Mello entre 90 e 92. Galera, ele vai confiscar o dinheiro do povo. Do povo. Do povo. Muitas pessoas vão cometer o suicídio. Muitas pessoas. Porque imagine, você está em casa bonitinho e você tem uma reserva de dinheiro na poupança. Mas a partir de hoje, exemplo, se fosse hoje, seu dinheiro foi confiscado. E aí, o que é que você faria? Então vejam, o plano era oficialmente chamado de Plano Brasil Novo, porém foi tão associado à figura do presidente Collor que ficou conhecido apenas como Plano Collor, sendo instituído em 16 de março de 1990, um dia depois de Collor assumir a presidência, galera. Um dia depois. E ele, no discurso dele, ele falava: se a esquerda vencer, né, ela vai confiscar, e quem confisca é Fernando Collor de Mello, impondo medidas radicais para a estabilização da inflação, tentando conter. Mas esse plano foi mal feito. Ele não considerou, ele não teve, né, uma logística, ele não pensou quais seriam os pontos negativos. Pois bem, dentre essas medidas estava o confisco da poupança, como eu falei anteriormente, né? E depósitos bancários dos correntistas que tivessem valores guardados acima de 50 mil cruzeiros. Então, Aconteceu com meu avô. ele só vai deixar na poupança 50 mil cruzeiros. Gente, isso vai tomar uma proporção no mundo, ou no mundo, lógico, no Brasil, melhor dizendo. Por quê? Muitos empresários vão ver o seu dinheiro confiscado. Muitos empresários vão cometer o suicídio, porque não vão acreditar na realidade que ele está passando. E não vai ter como arcar com as suas despesas. Então, isso mexeu profundamente, profundamente com a vida do brasileiro. Então, eu pergunto a vocês daqui a pouco: o plano também previa uma outra medida que mais tarde seria chamado de Plano Collor Rural e que causou prejuízos inestimáveis ao setor agrícola em geral, desde o agricultor familiar, aquele familiar, né, que produz, né, hortaliças, e até os grandes fazendeiros e empresas do setor agropecuário. Então, meu irmão, foi um governo que era muito promissor pela propaganda, por ser um político novo, por ser um cara boa pinta, né, que falava bem, né? Mas quando assumiu, trouxe uma realidade nunca vista para o Brasil. Então eu pergunto para você, será que foi um plano Collor ou foi um golpe? E aí, Terceirão?
Um golpe. Só você. Me diga uma coisa, e o resto do terceirão? O que é que vocês acham? Acho que foi um golpe, né? Foi um golpe. Ó, esse golpe está meio assim, mas é o seguinte, para vocês concretizarem, né? Meio assim, porque eu digo, não está com aquela certeza, e é normal também, não está com essa certeza. Porque até eu mesmo, nessa época aqui, eu acho que eu era adolescente. Mas vai ter um videozinho falando muito bem. Calma, podem ficar tranquilos que os videozinhos, né, não são tão... Aconteceu com sua família também, professor, na época? Aconteceu. Comigo também. Comigo Então, não, assim, não existia, mas com meu avô. mas vários tios perderam tudo. Foi uma briga na família. Ih, menino, foi um negócio triste. Mas, depois, né, vocês vão ver depois, que aquela pessoa que o dinheiro foi confiscado, depois de um tempo, foi obrigatório, né, devolver a quantia para o Meu avô cidadão morreu sem brasileiro. conseguir uma parte. Tá vendo? Mas aí depois a gente vai falar sobre isso agora. Mas então eu vou deixar um videozinho falando sobre isso para vocês concretizarem isso bem. Então vejam só, o videozinho está aqui, eu vou postar lá na nossa página, na segunda aula, ou melhor, na última aula. Então vejam só, atenção, planos Collor Rural. Vejam só, nem tudo está perdido, será? Vamos ver. Pois bem, a boa notícia é que o direito dos agricultores prejudicados não prescreveu, ou seja, o dinheiro não foi perdido, graças a uma ação civil publicada, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994 e foi julgada recentemente pelo Superior Tribunal da Justiça, o STJ, sim, o STJ, né, que nós vemos aí direto nos jornais, condenando o Banco do Brasil e o governo federal. Graças a Deus, né? A restituir com juros, olha aí, a restituir com juros e correção monetária os valores cobrados ilegalmente de todos os agricultores que tinham contratos de financiamento em vigência entre 1 de 1 de 1987 a 30 de 4 de 1990. Então, me diga uma coisa, os agricultores conseguiram rever, né, como é que eu digo a você, essa cobrança indevida, esse contrato desse plano Collor Rural, que foi um caos. Então, eles tiveram quem assinou esse contrato, né, quem foi lá e fez, né, aonde esse acordo com o governo, que foi um acordo absurdo, teve o direito de ter, né, o valor ressarcido, né, acrescido de juros. Então, pelos males, né, o menor, os agricultores tiveram como rever esse dinheiro. Mas, gente, e o plano Collor? O plano Collor, aquelas pessoas que o dinheiro foi confiscado, também uma parte do dinheiro ele conseguiu rever, né? Mas me diga uma coisa a você, o que adianta isso? Mas e o desespero no momento, na hora? Como é que né? Como é que aquele empresário irá quitar, irá dar continuidade, né, à sua fábrica, à sua empresa? Então, gente, mexeu radicalmente com as... Se viu agora, né, nesse período que teve que fechar tudo. Exatamente. Mas vejam, aí é uma pandemia, né? Uma pandemia que a gente fala assim, meu irmão, a pandemia está aí, a questão do vírus está aí, mas e a partir que o governo confisca? Então, quem viveu essa época sentiu na pele muito o que aconteceu na Revolução Russa, né? Aonde o Estado vai, né, confiscar esse dinheiro. É uma situação completamente muito difícil. Então, vejam só, o impeachment. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês também. Poxa, professor, são vários. Lógico, eu quero que vocês, de repente, se tiver, né, alguma questão dissertativa, vocês saibam falar sobre. Então, é um videozinho também. Ele não é muito grande. Ele é um videozinho que tem, no máximo, 9 minutos e pouco. Mas ele vai falar muito bem como surgiu o impeachment. O nome não é, né, brasileiro, né? O nome
vocês vão ver que vem desde lá da Inglaterra e passou, né, depois pelos Estados Unidos. Então, vejam só, nos países onde a democracia, demo, povo-cracia, governo, mas eu falo a vocês, será que no Brasil temos uma democracia? Governo do povo, para o povo? Representativa? E os sistemas presidencialistas estão em vigência, estão à tona. Há a possibilidade de o presidente da República ser afastado, né, do poder em casos de crimes contra o bem público, previsto em suas cartas constitucionais, a Constituição, a Carta Magna, por meio de um processo de impeachment. Esse tipo de processo remonta à tradição política inglesa, como eu falei agora, né? Também as mais antigas civilizações. Um caso clássico é o ostracismo, que ocorria nos seios da civilização ateniense. Ateniense, Atenas, né? Onde vai nascer a democracia, na Grécia Antiga. Então, vejam só, aí quando nós estudamos isso, a questão da Grécia, né, e do Brasil, lá na Grécia nós vimos que a democracia ateniense, né, ela é bem ativa, ela é bem participativa, e no Brasil ela é representativa, porque aqui no Brasil nós só escolhemos o nosso representante. Isso não quer dizer que ele fará ou não aquilo que ele prometeu. E já na Grécia, não. Na Grécia, lá em Atenas, o ateniense participava ativamente da política, beleza? E o ostracismo é quando aquela pessoa não concordava, né, com a democracia, ele era retirado da Grécia e ficava 10 anos afastado. Então é como fica uma ostra na pedra ali, esquecidinha, sabe? E não pode voltar, né? Não pode voltar a conviver com toda essa nova mentalidade, essa ideologia que perdurou lá na Grécia. Vamos assistir o vídeo que fala sobre o impeachment também vai estar presente lá na nossa última aula. E falo para você, é importante você ver esses videozinhos para você poder narrar, ou seja, para você poder dissertar. Beleza, galera? Porque se vocês pesquisarem, tem gente sendo impeachmentada aqui no Brasil. Tem gente que essa semana pode ser afastado. Gente que tirou o dinheiro, né, que era para a saúde. Vocês estão sabendo disso ou não? A atualidade é importante. Vários. Não, mas quem foi um que teve ele desviou um dinheiro que era para a saúde? Vocês sabem? Botem aí no Google. Impeachment de um parlamentar pode ser impeachmentado por desviar dinheiro da saúde. Galera, é importante estar assistindo o jornal. Não precisa assistir todos, não, entendeu? Mas tá sempre de olho, ó, sempre de olho, porque as coisas acontecem. Cultura brasileira, vamos falar, ou seja, o renascimento cultural dos anos 80. Sim, tem uma banda que eu curto bastante, não sei se vocês conhecem, que é o Legião Urbana. Mas após o regime militar, após muito tempo, né, das pessoas estarem censuradas, não terem liberdade de expressão, não é isso? Liberdade de poder ir e vir, porque era uma liberdade vigiada, o fim da censura deu início ao desenvolvimento artístico. Nos anos 80, bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Zira, aí tem mais, Capital Inicial, eu não quis botar todas, né? Mas teve várias bandas que surgiram, RPM, enfim, Ave Maria, se eu for parar para pensar todas as bandas, a Blitz, que surgiram nesse período, nós iremos passar a aula toda aqui falando sobre esse movimento cultural. Renovaram esteticamente o cenário da música brasileira, pois em suas canções protestavam contra os problemas sociais e políticos do nosso país. Então vejam, vocês aí, se você for ver, ora, para ter começado a aula com uma música do Legião Urbana, né? Eu ia colocar Será, ou Geração Coca-Cola, né? Enfim, Daniel na Cova dos Leões. Vocês conhecem essa banda, Legião Urbana, ou não?
Pais e Filhos. Ou com certeza. Então, foi um ícone, né, do rock nacional. Beleza, galera? E tem uma banda também que eu curto bastante, que ela é daqui de Ilhéus, chama Carbono 14. Não sei se vocês conhecem, mas sim, vamos dar continuidade à nossa aula. Pois bem, também a geração 80, não só na música, né? Nome dado a um grupo de jovens que se destacaram nas artes visuais, como Beatriz Milhazes, Frida Baranek e Leonilson. Na literatura, nomes como Adélia Prado, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Alice Ruiz, Ana Maria Machado, Marcelino Freire, Ferres, Paulo Lins e Sérgio Vaz redigiram obras fundamentais para o Brasil contemporâneo, para o Brasil de agora. Então, seja culturado, ó, depois de muito tempo na clausura, de censura, o Brasil respira arte, respira música, respira literatura, respira Ave Maria, né? As artes plásticas também, então visuais. É um novo país, é um novo país. Pena que o governo, né, deu bola furada. Vamos lá, 10 minutinhos, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade, deixa eu tirar essa plaquinha. Pois bem, por enquanto está tudo beleza aí para vocês ou não? Pra mim tá de boa. Tá. E para você, Vitor, André, Nicolas? Cadê esse povo, hein? Tá dormindo, será? Tô aqui. Acorda, Brasil! Então, Collor vai ser impeachmentado. Eu vou no videozinho, vocês vão ver ele olhando o relógio, todo mal, né? E assinando. Mais engraçado que um cara que como cometeu um crime, ele está de volta aí no parlamento. Por quê? Pesquisem. Pesquisem, vocês saberão. Eu não vou ficar dizendo tudo aqui. Não vou ficar falando tudo, porque eu quero que o meu aluno, né, pesquise. Então, ele foi impeachmentado para a minha visão, ele não devia nunca mais poder, né, se candidatar a nada e pagar esse crime como também, né, pessoa comum, civil. Mas vocês verão o porquê. Eu vou perguntar isso, hein, galera? Eu vou perguntar, então eu quero que vocês pesquisem. Então vejam só, mas ele está de volta, ele está lá no parlamento, né? E, enfim, Brasil. Vem o vice de Collor, Itamar Franco. Ele era o vice do presidente do Brasil e, com o afastamento de Fernando Collor de Mello, ele assumiu o governo do país. Tentando arrumar a casa, o novo presidente faz uma aliança com diversos partidos. Sim, quem dá mais, vem você. Oi, vai ver você também. Então, gente, começa aquele banco, né? Banco de ofertas, ele faz com o PFL, com o PMDB e o PSDB. Mas notem que os grupos, melhor dizendo, os partidos de esquerdas foram deixados de lado. Mas, professor, aí eu pergunto para você que está aí do terceirão. Falamos da eleição indireta de Tancredo, depois falamos da eleição de 1989. Me diga uma coisa, e Lula participou, e vocês viram que foi Lula e Fernando Collor, né, que mais se destacaram, e Collor venceu. Por que será que Fernando Collor venceu essa eleição? Alguém poderia me informar? Um ponto na minha matéria agora. Valendo. Cadê vocês? Terceirão? Tô esperando a pergunta. Eu tô aqui. Eu já fiz a pergunta. As eleições de 1989, eleições diretas, nós tivemos dois políticos que sobressaíram. Luiz Inácio Lula da Silva, representando, né, os operários, e a burguesia, né, estava representado por Fernando Collor de Mello. Me diga uma coisa,
Por que Fernando Collor de Mello venceu as eleições com uma votação bem assim, que eu digo assim, bem destacada, com números altos? Por quê? Um ponto na minha matéria para por que o brasileiro votou, né, na figura do Fernando Collor e não votou expressivamente na do Lula. Um ponto. Porque ele defendia uma agenda liberal? Não. Porque Collor era neoliberal, né? Collor era neoliberal. Gente, presta atenção aqui. Geral Terceirão. A eleição foi de 1989, concorda comigo? Concorda ou não? Sim. Então, nesse período, esse ano 1989 é o ano que vai ter a queda do Muro de Berlim. Então, muita gente ficava com medo de se instalar, né, ideias esquerdistas. Entendido? Então, aí preferiram ir para o burguês, apoiar o burguês, né, Fernando Collor de Mello, e não apoiar, né, o representante da classe operária. Então, vejam só, agora sim vai surgir o real. Oi, o real, o que vocês tanto gostam. Pai, preciso de R$1 para ele. Pai, eu quero R$1 para ele comprar. Pai, eu quero R$1 para tomar um açaí. Pai, eu quero R$1 para ele no pula-pula da minha colega, né? Pois bem, o real. Pasmem, mas quem vai que traz gente, não sei se vocês sabiam disso, a inflação e a abertura da economia brasileira ao capital externo ainda era um espinho para o país. Era um verdadeiro entra e sai de ministro da Fazenda. Vixe, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Porém, né, em maio de 1993 foi nomeado Fernando Henrique Cardoso, o FHC, para o cargo de ministro da Fazenda. O ministro elaborou, com a ajuda dos economistas, um novo plano para retomar o crescimento econômico. Olha aí, entre 1993 e 1994, o plano promoveu a redução dos gastos públicos, a privatização de diversas estatais, né, a criação de uma nova moeda e a abertura do país às importações e ao capital internacional. Me diga uma coisa, nesse último parágrafo, qual foi o ponto negativo do Plano Real? Bora, Terceirão. Terceirão, cadê vocês? Oi, tô lendo aqui ainda, peraí. A privatização das estatais, não sei. Pensei nisso também. Privatização de diversas estatais são empresas do Estado. Mas vejam, abertura do país às importações. Então, vários países vão começar a enviar produtos aqui no Brasil. Então, a concorrência para a indústria nacional brasileira vai ser muito grande. Então, você vai ter na prateleira uma televisão CCE e uma televisão Samsung ou Panasonic. E aí você compraria qual? Samsung. Tá vendo aí? Então a indústria brasileira vai perder um pouco. Esse plano contou com o apoio do Congresso da Sociedade Civil e de diferentes setores da política brasileira. Galera, meu tempo está acabando, né? Então é o seguinte, para eu não fugir, sair daqui no vácuo, ficar bum e acabou, na última aula eu vou tentar terminar isso e vou deixar os vídeos, beleza? A gente faz todo um apanhado das coisas e eu vou postar os vídeos para vocês, né, escreverem sobre cada videozinho. Beleza? Então, galera, até aí paramos aqui na questão do Plano Real, aonde chega, né, para que vocês vão ter essa noção do dinheiro que vocês estão andando, como o Brasil vai melhorar sim, porém, a indústria vai sentir esse baque.
Ou seja, a indústria brasileira vai assim ter uma concorrência com produtos, né, estrangeiros mais bem acabados, ou seja, bem mais produzidos, porque a indústria brasileira ela começa muito tempo depois. Então, voltamos na última aula. Gente, eu quero participação de vocês, hein? Então, um abraço, até a última aula. Voltamos hoje ainda às 11, não, ao meio-dia, não é isso? 12 horas. É meio-dia. Meio-dia, É. meio-dia. Beleza? Então, até lá. Abraço a todos. Tchau, tchau.